Olá, queridos alunos! Vamos continuar os nossos estudos das ações do controle concentrado de constitucionalidade? Bom, nós já vimos os aspectos comuns que existem entre essas quatro ações e agora a gente vai começar a estudar especificamente a ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação é uma das que a banca mais gosta, então é a que eu mais vislumbro chances de ser cobrada de vocês. Então a gente vai estudar ela com bastante calma. Neste primeiro momento, a gente vai falar sobre o cabimento dessa ação, seu objeto, enfim. Vamos começar vendo o objeto dela? Então, vamos lá. O objeto da ação direta de inconstitucionalidade, que está lá no artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, que fala da competência lá do STF, a gente tem que vai ser o objeto da ação direta de inconstitucionalidade uma lei ou ato normativo estadual ou federal. Em tese. O que isso quer dizer em tese? Lembram na aula passada, quando eu falei para vocês que a gente vai ter o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade? Aqui a gente está estudando controle concentrado, né? Mas deixa ele ali guardadinho um pouco. O controle difuso é aquele que os juízes fazem analisando vários casos concretos, não é? E aí, dentro deste caso A, ele pode afastar a aplicação dessa norma por entender que ela é inconstitucional. No controle concentrado, voltando aqui, ele é o inverso. Então, se lá a gente analisava essa norma dentro de um caso concreto, aqui a gente analisa ela em tese, hipoteticamente falando, sem pensar nela aplicada a nenhum caso. Então, a gente afasta ela de qualquer caso concreto. A gente vai analisar ela em tese. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Atingidos pelo vício da inconstitucionalidade, ou seja, eles violam a Constituição de alguma forma. E o que é ato normativo? Para os fins dessa ação, a gente vai considerar todos aqueles que estão no artigo 59 da Constituição Federal. Se tiver em algum outro momento da Constituição um outro tipo normativo, por exemplo, o decreto presidencial, que, salvo engano, está lá no artigo 86, também vai ser considerado ato normativo primário. O Congresso Nacional tem o decreto legislativo, previsto lá nas suas atribuições, também é ato normativo primário. É tudo aquilo que retira seu fundamento da Constituição Federal. Agora, se a gente tiver alguma coisa que retira o seu fundamento dessas normas, então, uma lei complementar que possibilita a criação de regulamentos por parte dos tribunais. Os regulamentos são atos normativos secundários, porque eles retiram o seu fundamento para existirem de uma norma primária, não de uma norma constitucional. Desculpem a confusão aí. Então, a gente precisa ter isso em mente. Além disso, reparem que o artigo 102, ele fala em lei e ato normativo estadual ou federal, não fala em municipal. Então, é isso mesmo. Atos normativos municipais não podem ser objeto da ADI e atos normativos anteriores à Constituição também não. Então, vocês têm que ter isso em mente. Quanto aos tipos de inconstitucionalidade, eu falei para vocês que o objeto é ato normativo, federal ou estadual, que tenha vício de inconstitucionalidade. Como pode acontecer esse vício? De duas formas. Pode ser um vício formal ou um vício material. Começando pelo vício formal. O vício formal é aquele associado ao procedimento, à forma, à competência, legitimidade para fazer aquela propositura do projeto. Então, se for desrespeitado alguma questão procedimental que a Constituição previu, vai ter uma inconstitucionalidade formal. Ainda que o conteúdo da norma seja maravilhoso, seja uma norma que vem para dar muitos direitos humanos, direitos fundamentais, ainda assim, neste caso, se violou um procedimento de iniciativa, que era privativa, por exemplo, do presidente da República, não vai poder prevalecer essa norma. Então, ela vai ser inconstitucionalidade formal. Já a material é aquela em que se violou um direito. Então, se o conteúdo da norma tem algum ponto que ele viola a Constituição Federal, essa norma não pode prevalecer. E aí a gente vai analisar que mesmo uma norma sendo tenha sido feito um procedimento perfeito, não teve nenhum vício ali, mesmo nesse caso, se ela for violadora de algum direito, a gente vai ter inconstitucionalidade material. E sim, os dois podem acontecer ao mesmo tempo. Só lembrando, pessoal, quanto ao objeto, eu não falei para vocês, mas até emendas constitucionais podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
Nossa, professor, mas como? Ela faz parte da Constituição. Sim, mas existem alguns pontos sensíveis da Constituição que não podem ser alterados. Por exemplo, as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não podem ser alteradas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. Não vão poder ser alteradas por emendas constitucionais. Se forem alteradas, haverá uma inconstitucionalidade, ok? E aí, por último, os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ter a inaplicação da norma que foi declarada como inconstitucional. Então, imediatamente ela vai ser retirada do plano de eficácia, ela não vai mais poder ser aplicada a nenhum caso concreto. E, além disso, essa decisão vai fazer coisa julgada. E a coisa julgada que é feita aqui não admite ação rescisória, conforme está lá no artigo 26 da Lei 9.868 de 99, lei que eu recomendo vocês deixarem marcada, porque ela vai tratar da ADI, da ADC e da ADO. A Lei 9.882 é que trata da ação arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. Agora, o mais importante quanto aos efeitos. Ela vai ter efeitos erga omnes, então vai passar das partes envolvidas no processo. Ah, mas quem propôs essa norma foi uma confederação sindical de metalúrgicos. Então, os efeitos vai só atingir os membros dessa confederação? Não, vai atingir todo mundo, é erga omnes, passa das partes. E também vai ser vinculante. Vinculante para quem? Vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, vinculantes para a própria administração, já que a administração ela se sujeita às decisões do Judiciário, e ao Poder Executivo no que tange à sua atuação no âmbito administrativo. Mas não vai vincular a atividade legislativa. Então, se vocês virem qualquer coisa que fale no sentido de vincula todos os poderes, está errado, pessoal. Então, nessa aula a gente pôde compreender os efeitos, o cabimento e o objeto da ADI. Eu aguardo vocês para continuarmos estudando as ações do controle concentrado. Até mais!